Reverendíssimo Dom Matias, em nome do qual saúdo a mesa. Nós estamos aqui na Casa do Povo, na Casa do Povo de Natal, desta cidade que testemunhou a nossa igreja ao longo do tempo. Natal que fez a vida permanente da igreja entre nós, da igreja particular de Natal. E aqui a nossa reverência ao povo, este querido e amado povo da cidade de Natal, que deu vida à igreja. A igreja não poderia jamais existir sem o povo, sem a presença do povo, sem o ardor, sem a fé, sem a perseverança, sem esta grande luz da interioridade humana que faz a igreja caminhar. E este povo fez a história, está fazendo a história e continuará a fazer a história da igreja particular de Natal, na devoção mariana de Nossa Senhora da Apresentação. Pelos caminhos das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, estamos construindo momentos da igreja. O Monsenhor Assis falou da história da evolução da igreja na nossa cidade. Falou inicialmente daquele grande início desde os colonizadores, da catequese, que foi um grande desafio, que houve momentos de martírio, de sofrimento, de dor, para que a igreja fosse construída. Falou de momentos importantes desta caminhada da igreja, do povo de Deus, aqui na cidade de Natal. Pelos caminhos da catequese, veio um momento importante, quando surgiu a arquidiocese, quando o movimento de Natal implantou um maravilhoso sentimento de amor ao próximo, buscando dar vida e luz à doutrina social da igreja, com maior presença na cidade, pelos caminhos do povo que sofre, daquelas pessoas que sofrem a dor da exclusão social, da necessidade da presença da palavra e da ação, da oração e da fé, para que pudesse assim, conscientemente, construir um mundo permanente de cidadania entre nós. Colocando aí também no centro o grande momento do Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII proclamou a necessidade para a opção preferencial pelos pobres, e que este movimento de Natal seguiu, e que este movimento de Natal deu luz à Igreja também do Brasil, instituindo aqui na Igreja brasileira o momento permanente de conscientização e libertação da campanha da fraternidade, que também teve seus momentos de espiritualização, de catequese e seus momentos de ação social. Hoje, a Igreja de Natal tem um forte movimento de ação social. É presença marcante na nossa igreja desse movimento social, de ação social. E aqui eu quero deixar a minha admiração, lembrar a nossa admiração por aquelas pessoas que fazem a capela de Mãe Peregrina, lá de Jardim Progresso, por aquelas pessoas que fazem a capela de Nossa Senhora da Conceição, lá de Felipe Camarão, por aquelas pessoas que fazem a capela de Mateus Moreira, lá da Vila de Ponta Negra, por aquelas pessoas que fazem também a capela de São Geraldo, aqui em Nova Descoberta. Nós temos nestas regiões da cidade a presença
permanente do que eu chamo e costumo chamar de profetas da paz, que são os pastores, os guias espirituais nas comunidades, nas paróquias, levando a semente da paz, propondo um grande momento de paz para a sociedade. E é importante, muito importante, que sem essa presença, nós não teríamos, na verdade, o engajamento de toda uma comunidade nos caminhos da igreja e na presença da evangelização. Nós costumamos dizer que o presbítero, que o padre, é um operário da paz. O trabalho do padre, do presbítero, é semear a paz. Porque ele sabe que por onde ele anda e onde ele está, junto do povo de Deus, ele está num terreno fértil para que a paz possa ser definitiva entre os homens de boa vontade. Mas para isto é preciso encontrar definitivamente o caminho da justiça. Vamos perseguir a justiça no sentido de construir a paz através do estabelecimento definitivo entre nós da justiça, que é a justiça que deve começar no seio da família e da família para a comunidade, da comunidade para a coletividade. Esta clarividência da igreja particular de Natal em relação às ações sociais, que vem fazer com que o sentimento de fé e de oração se transforme em ação transformadora e evangelizadora para o bem social comum e para que nós possamos descobrir e encontrar esses caminhos de melhor condição de vida para o nosso povo, o povo da cidade de Natal. Eu fico muito feliz, e eu sei que aqui nesta casa os vereadores todos têm estes seus contatos, conversam com o povo, encontram as pessoas onde sente o sentimento de fé no coração de cada um. Se nós caminharmos neste sentido, levando a nossa missão, porque o político católico tem uma missão muito difícil, muito árdua. Ser político católico não é fácil, é muito difícil, porque nós enfrentamos situações as mais desastrosas possível diante da nossa existência e da nossa ação política, e que nós temos que saber vencer, e temos que saber enfrentar, e temos que dar o nosso testemunho de católico político, engajado com o sentimento da igreja na transformação social e fazendo ecoar o sermão da montanha no interior dos corações de cada pessoa. Portanto, esta a alegria desta casa, a grande alegria de participar desta sessão solene do Matias. E aqui está o testemunho dos vereadores, daqueles que são mais engajados na igreja, daqueles que buscam fazer também da sua ação uma ação missionária e evangelizadora. E esta nossa missão é uma missão de solidariedade, de amor e da causa da igreja, caminhando com a Eucaristia e Maria no coração. Muito obrigado. Nós vamos ter a palavra final de Dom Matias, mas antes disso, o vereador Edivan Martins solicitou também para fazer um breve pronunciamento, também registrando a presença do vereador Ney Lopes Júnior. Vereador Luiz Carlos, Dom Matias, demais integrantes da mesa, deputado Pote Júnior, Monsenhor Assis e Padre Ayrton, eu primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência, porque esta sessão foi uma aula de história, feita por um especialista, um estudioso, uma pessoa que se dedica a estudar a fundo a história da igreja. E de Dom Joaquim até Dom Matias, pelo meio
desse intervalo secular, eu me vi dentro desse vagão, porque participei da Pastoral de Juventude, participei do Serviço de Assistência Rural, do MEB, e me lembro de Padre Matias. Era o padre que nos recebia com chapéu de palha lá em Nova Cruz e que abria as portas para o movimento de educação de base, orientar e evangelizar os agricultores com relação aos conflitos de terra, tudo aquilo que acontecia naquela época.